Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas, né? Porque tá tão em alta aí esse assunto. Eu sou a Sandra Nascimento. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou psicóloga e aqui é um canal para você se conhecer e aparecer. Porque você está andando muito escondido, você não está conseguindo entender quais são suas fraquezas, o que você gosta de fazer, quais são seus objetivos. Se a gente não se conhece, fica muito difícil caminhar, fica muito difícil colocar objetivos na nossa vida. Então vem comigo para a gente começar a trilhar o seu autoconhecimento. Como que vocês estão? Seja bem-vindo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas, porque tá um assunto muito bacana sobre saúde mental, tá todo mundo falando bastante sobre isso, principalmente na ginástica artística, né, que é o que eu mais gosto de acompanhar. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, com foco ali no documentário da BIOS. Então vem pro vídeo para você entender mais sobre saúde mental e ver o que você pode aprender com esse documentário. Bom, então se você não assistiu esse documentário, eu recomendo muito que você vá assistir, porque está muito interessante. É uma pessoa que não liga para spoiler, então fica aqui comigo no vídeo, depois você vai lá e assiste. Mas está muito interessante. Bom, nesse documentário ela conta ali a história de quando ela acabou desistindo da Olimpíadas em 2020. Então, né, conta esse retorno dela, né, como que ela se preparou para a Olimpíadas agora. E conta um pouquinho, né, da história dela. Acho que vai ter outros episódios aí, mas hoje que eu tô gravando esse vídeo só tem 2 disponíveis. Então, vou falar com base nesses 2 episódios disponíveis, tá? Muitos pontos, né? Muitos pontos importantes do emocional dela, né? Lá desde criança. Eu não vou falar tanto assim, dar tanto spoiler assim para vocês. Eu vou focar mais na questão de algumas falas dela importante, da questão da saúde mental, tá? Mas assim, quando ela acabou desistindo dessa Olimpíadas, que ela acabou recebendo bastante comentários ali das pessoas, né, xingando ela por ter desistido, eu acho que essa pressão, né, acaba até aumentando, né, porque você dá um passo atrás, né, num momento que você tá ali, né, isso não foi antes, essa decisão, ela tomou essa decisão ali no meio da Olimpíadas. Então, você ter coragem de tomar essa decisão, eu acho que num esporte ali, né, de alto rendimento, de alta performance, que você pode se lesionar e gravemente, então você necessita estar bem emocionalmente para fazer aquilo, eu acho que foi muito importante para ela, né, e muito corajoso. Isso mostra um pouco pra gente olhar que às vezes a gente vai precisar dar esse passo para trás, né? Vai precisar cuidar da saúde mental, foi isso que ela colocou ali, né, falou ali para todo mundo que ela precisava se cuidar primeiro, cuidar da saúde mental para depois, né, ela precisava estar bem 100%, né? No esporte de tão risco, né, de arriscar sua vida, arriscar se lesionar, né, e não tá bem, né, não tem como, não tem como mesmo. Então, eu achei um ato muito corajoso, que acho que é importante a gente trazer um pouco essa reflexão. Ela fala que ela estava lutando com os próprios demônios dela, né, e tantas vezes talvez você já passou por isso, né? Esses pensamentos, milhões de pensamentos que pode estar passando aí na sua cabeça e você não conseguindo lidar com esse tipo de pensamento. Então,
isso já foi vindo para ela, né? Esses pensamentos já estavam acontecendo. Ela tinha acabado de ganhar uma prova importante, uma Olimpíadas, né? E ainda tinha esses pensamentos. Então ela não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, né? E até se questionou: por que que eu tô tão triste? Por que que eu tô me sentindo assim? Se tá tudo funcionando bem, se eu acabei de ganhar uma Olimpíada, se as coisas vêm caminhando de uma maneira legal aqui na minha vida, se era tudo isso que eu estava querendo, né? Se agora que eu conquistei tudo que eu queria. E às vezes a gente está numa posição na nossa vida que a gente está bem, a gente conseguiu realizar aquilo, mas na nossa vida a gente passa por traumas, né? Por situações psicológicas aí muito fortes. E quando a gente não cuida dessas situações, isso vai se acumulando, né? Então, não dá realmente para a gente jogando tudo isso lá para baixo do tapete, porque uma hora o nosso cérebro ele explode e isso tudo vem à tona, isso tudo começa a ser evidenciado na nossa vida e a gente não consegue ter esse controle quando isso vai acontecer, né? Eu vou jogando aqui para baixo do tapete porque isso nunca vai acontecer. Muito difícil nunca acontecer. Em algum momento da sua vida, isso pode acontecer. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental diariamente, todos os dias, né? Todos os dias a gente cuidar da nossa saúde mental para que não seja esse colapso, né? Não aconteça isso. Então, ela diz que ela estava escutando vozes ali, né, na cabeça dela, né? São esses pensamentos o tempo todo, muitos pensamentos. E teve momentos ali que ela entrou em crise de ansiedade, então sentia esse coração mais acelerado. Então ela foi vendo e perdendo a confiança, né? Tudo isso foi acontecendo e ela foi perdendo a confiança nela. Então ela teve que fazer esse processo, né, de resgatar a autoconfiança aos poucos, e se resgatando, e se conhecendo novamente, entendendo o que ela queria e resgatando essa autoconfiança. E esse processo foi aos poucos, né? Tinha dias desses altos e baixos, né? Tinha dias que ela estava muito bem, tinha dias que não, mas se conhecer totalmente para trabalhar de novo essa autoconfiança, né? Ela também foi se permitindo a isso. Então, logo depois que ela voltou, né, das Olimpíadas, que ela não participou, ela foi indo para o ginásio aos poucos, né? Só ia de vez em quando, uma vez por mês, aos poucos entrando de novo naquele ambiente dela, né? Para viver novamente, para ir aos poucos resgatando essa autoconfiança, até ela ir para esse treino, até ela iniciar ali a terapia dela, né? E trabalhar ali na terapia também, toda essa autoconfiança, criar estratégia dentro da terapia, de como ela iria para os treinos, tudo isso é um processo. Isso durou, que ela fala ali, 1 ano e meio, né, até ela voltar às competições. Então, para a gente também olhar que esse processo não é rápido, porque muitas vezes as pessoas chegam querendo solução rápida e não é esse caso. A gente não vai encontrar soluções rápidas, né? A gente precisa entrar nesse processo de coração aberto e também olhar que o tempo, né? O tempo, ele é capaz de tudo. Eu preciso ter paciência, eu preciso ir aos poucos, eu preciso respeitar os meus limites. Então, mais uma lição aí, né, de que aos poucos ela foi lidando, né, e entendendo quando que ela estava pronta para lidar com tudo isso, né. Claro que dentro desse 1 ano e meio, eu não lembro se foi 6 meses, agora eu não estou me recordando, mas ela teve um processo, né, acho que foi 6 meses antes, alguma coisa assim, dela trabalhar para a Olimpíadas, né. Então, aí um treinamento um pouco mais forte, rígido, para isso. Mas durou. Não, não. Ela ficou 1 ano e meio. Ela ficou 1 ano e meio sem esse treinamento, né?
Então, ela ficou 1 ano e meio sem competição, né? Então, mas para ela voltar a treinar, eu não lembro agora quanto tempo ela precisou para isso, né? Mas eu lembro que não foi um processo rápido, né? Foi um processo mais longo, porque ela se permitiu a viver todo esse processo também, né? E será que foi fácil? Nem um pouco fácil. Mas para a gente olhar, né, que é uma pessoa que se permite, uma pessoa guerreira, uma pessoa persistente e consistente, né? E acho que também é por isso tudo que está no esporte, né? É uma atleta, porque o esporte realmente precisa de pessoas persistentes e com constância, né? Então isso ela entendeu que ela tem, mas ela precisou de ajuda para isso, né? Ela precisou se entender. Ela também fala uma parte interessante que ela não sabia o que era depressão, mas ela entendia que ela precisava descansar. E quando ela estava descansando, ela não estava descansando. Por quê? Porque esses pensamentos o tempo todo, essa ansiedade, muitos pensamentos constantes, né? Tendo insônia por conta da depressão. Então, realmente, ela não estava presente no aqui e agora. Ela estava sempre ou lá atrás, né? Revivendo tudo aquilo que ela já reviveu, ou pensando no futuro, como seria o futuro dela, se terminaria dessa maneira mesmo. Então, olha só essa mente, né? O tempo todo com muitos pensamentos. Ela falou também numa parte da questão do abuso, né? Do abuso do médico-chefe ali. E que elas, né, eram todas crianças, né? Então não tinha essa noção, né, do que seria um abuso, do que não seria. Então aí também a gente traz um pouco a importância da gente conversar com as crianças, né? Acho que hoje isso está melhorando muito, né? Os pais têm conversado bastante com as crianças, explicado sobre parte íntima, né? Explicar realmente, dar nomes mesmo, né? Explicar tudo isso. Isso é muito importante, né? Para realmente entender o que é um abuso, o que não é, a forma como o outro fala com você, a forma como o outro toca em você. Tudo isso são questões importantes e que com certeza geraram muitos traumas para essas meninas, né? Muito triste mesmo de ver e ouvir tudo isso, porque todas elas achavam que aquilo ali era tratamento médico, né? Eram crianças. E quando também teve um técnico ali específico, que eu não vou lembrar o nome, mas também eles foram modulando um pouco a forma como tudo acontecia ali, né? Como a disciplina, tudo isso. E ela foi vendo também que ela foi perdendo um pouco de quem ela era, né? Se perdendo de quem ela era. Porque tinha sempre alguém modulando, né? Dizendo o que precisava fazer, que não podia falar, não podia conversar, não poderia dar risada. Isso tudo é uma questão que acontece se quando a gente vai se perdendo, a gente realmente entra em depressão. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa ser a gente em qualquer lugar que a gente esteja, porque realmente é muito triste não ser a gente, né? Eu tentar ser uma pessoa que eu não sou. E hoje a questão, né, é que ela foi aprendendo a lidar com essa mente, tendo técnicas aí. Ela fala bastante da questão das visualizações mentais. Ela fala bastante sobre as afirmações, que ela precisa o tempo todo afirmar para ela de quem ela é. Isso é muito importante, porque senão a gente acaba se auto-sabotando. Porque esses pensamentos, ele vem, pensamento automático, ele vem, pensamento negativo, ele vem. Então, se a gente não afirmar, não trazer para a realidade, não mostrar quem eu sou, a gente acaba se auto-sabotando. E a questão da visualização, né, de eu entender o que eu quero, quem eu sou, o que eu quero para o meu futuro, né? Então eu visualizo, eu imagino isso, eu me imagino, por exemplo, ela imagina pegando a medalha, imagina fazendo os saltos, tudo isso é importante, então é importante a gente trazer isso para a nossa vida, essas visualizações do que eu quero, eu trabalhar a minha mente é um treino mental, eu
entender essa minha mente, trabalhar essa mente para esse treino mental, né? Para mostrar para essa mente o que eu quero que esse cérebro faça. Isso é muito importante. E também dela entender essa ansiedade dela, né? De ali quando está treinando, quando está competindo, os pensamentos vêm, mas ela traz para a realidade e mostra o que ela quer naquele momento, que esse cérebro precisa estar atento, o que esse cérebro precisa fazer. Então, são muitos ensinamentos desse documentário. Se tiver outras partes, talvez eu faça outros vídeos, mas espero que você assista para você também trazer um pouquinho a sua saúde mental e aprender também sobre saúde mental. E não esquece de se cuidar diariamente. E obrigada por estar aqui me acompanhando. Beijos e até a próxima.